A semana que termina foi marcada pelo encerramento das campanhas eleitorais para prefeito e para vereador em 2016. O primeiro turno acontece nesse domingo em 5.568 cidades brasileiras. Aqui no Nexo a gente fez um raio-x bastante completo da disputa em 6 grandes capitais: São Paulo, Rio, Fortaleza, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. Essa tem sido uma campanha diferente, marcada pelo tempo bem mais curto de propaganda eleitoral, pela redução drástica do custo, que foi provocada pela proibição das doações eleitorais feitas por empresas, e também por uma enorme crise política que dividiu o país e deixou partidos e candidatos numa posição defensiva. O José Roberto Castro mostrou como o presidente, ex-presidentes e seus ministros participaram da campanha eleitoral. Dilma subiu em palanques em Brasília, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Lula e Fernando Henrique Cardoso ajudaram candidatos em São Paulo e no Rio de Janeiro. A ausência de campanha até agora, pelo menos, é de Michel Temer, presidente que assumiu com a queda de Dilma Rousseff e que, assim como ela, enfrenta baixa popularidade. Além dos candidatos a prefeito, estão na disputa também os candidatos a vereador. A Lina Venturini explicou como funciona o voto na legenda no caso dos vereadores. É preciso prestar bastante atenção porque a regra mudou nessa eleição. E os candidatos só serão beneficiados com voto dirigidos às legendas se eles mesmos tiverem o correspondente a mais de 10% do quociente eleitoral. Você acha complicado? Não é bem assim. Para provar que é simples, nós fizemos um vídeo que em menos de 2 minutos explica como funciona o quociente eleitoral no Brasil. É um vídeo bom de ver antes de pegar o título de eleitor e sair para votar no domingo. E olha, nós fizemos um levantamento na base de dados da Justiça Eleitoral e encontramos 168 alianças bem esquisitas em cidades brasileiras. Quer ver só? Tem chapa juntando PT e PMDB, mesmo depois de toda a confusão envolvendo os dois partidos no processo de impeachment da Dilma. Tem também PT e PSDB na mesma chapa, PSOL e DEM, e PT com PSOL, partido que nasceu justamente da expulsão de petistas e seus quadros em 2004. Fora do quadro eleitoral, as notícias político-policiais continuam. O ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, foi preso na Operação Omertá, que é o nome dado à 35ª fase da Lava Jato. Nós aqui explicamos o que é a operação e qual é a polêmica envolvendo um detalhe que deu muito o que falar. Na véspera, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, deu a entender que sabia que Palocci seria preso. Nós aqui ouvimos um professor de Direito e um professor de Ciência Política sobre como deve ser a relação entre a Lava Jato e o ministro da Justiça. E antes da semana chegar ao fim, a Beatriz Montessante e a Juliana Domingos de Lima mostraram como o Tribunal de Justiça de São Paulo barrou o julgamento de 74 policiais militares acusados do massacre de 111 pessoas presas na penitenciária do Carandiru, em São Paulo, em 1992. Elas explicaram o histórico do caso e do processo em si, ouvindo 2 estudiosos de direitos humanos, para entender qual é o contexto em que esse crime se deu e qual é o contexto atual também que permitiu que essa condenação fosse anulada. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal.